Fala, mais motocas! Belezinha? Tudo na paz? Tudo tranquilo com vocês? Bom, bora pro rolê de hoje, sabadão. Hoje é dia 3, né? Dia 3 de agosto de 2025. Vamos fazer aqui um rolê com a nova queridinha do canal, a Tiger Sport 660. Chegou no canal recentemente e eu estou me adaptando com essa moto, galera. Estou passando por um processo de adaptação, né? Saí de uma 250, 27 cavalos, uma moto excelente, excepcional da Bajaj. Se você mora na região de Curitiba, a Bajaj aqui tem um pós-venda excelente. Eu recomendo que você vá lá e faça o teste nessa moto. Vale muito a pena ter a experiência Bajaj também. E como alguns amigos do canal também pretendem pegar essa moto, eu resolvi hoje fazer um teste, né? Um teste de conforto com ela. Eu vou fazer um bate-volta em registro, são 200 quilômetros para ir, mais 200 para voltar. Por quê? Eu quero testar o conforto desse bancão aqui, ó. Bancão top, essa moto aqui é uma moto mais alta. Ela é uma crossover esportiva de viagem, né? Uma moto de entrada aí nesse segmento da Triumph. A Triumph que me atendeu de forma excepcional desde o início do primeiro contato ali com o consultor Luiz até pegar essa moto e pós, né, também. Tive algumas dúvidas, falei com o Luiz também de um ruído que eu ouvi aqui. E aí alguns amigos do canal também falaram que isso aqui é normal, tá? É um dispositivo da moto que liga e aí quando dá partida ele para de fazer um ruído. Então ele faz um ruído bem baixinho, mas é perceptível, dá pra ouvir. Mas isso é normal. E o Luiz prontamente me atendeu, foi lá, ligou outra moto quando eu fui lá pegar a documentação da moto, pegar a placa, né, emplacar a moto lá na Triumph. E ele foi lá e ligou outra moto e viu realmente, ó, cara, eu acho que isso é normal, mas mesmo assim eu vou correr atrás da informação. E ele foi lá, correu atrás da informação e trouxe pra mim a resposta. Um outro amigo também que tem uma BMW falou a mesma coisa. Cara, isso é normal, eu tenho uma BMW e isso acontece, tá? É um dispositivo da moto, agora eu não lembro o nome, mas quando você liga a moto, ele fica ali ligado até você realmente dar ignição na moto e colocar a moto para rodar. Então, isso daí eu agradeço demais a ajuda de vocês também. E hoje nós vamos testar o conforto dessa moto. Esse banco aqui, de primeiras impressões, eu achei ele aqui um pouquinho mais quadrado, ele é um pouco mais largo, né? E aí, quando você está andando com ele, eu tive uma impressão muito boa em relação ao conforto. Mas quando você fica parando no semáforo, que você precisa né, colocar a perna para poder apoiar a moto, né, para você não cair, claro. Que eu percebi que gera um pouquinho de incômodo. Então essa moto aqui, como ela vem com a proposta cidade e rodovia, né, primeiro ponto foi isso que eu achei dela. Esse quadradinho do banco aqui incomoda um pouquinho na cidade, né? Mas é uma moto voltada também para rodovia. Então ela vai ter pontos positivos e negativos e ela não vai atender 100% em um aspecto e nem 100% em outro aspecto. E mesmo que ela fosse uma moto, né, voltada 100% para rodovia ou 100% para cidade, para uso urbano, ela não seria perfeita. E isso eu tenho total ciência disso. É uma moto muito divertida, tá? Mesmo rodando com ela devagar, a 100 km por hora. O ronco do 3 cilindros, ele é muito empolgante, principalmente na hora que você liga a moto. Então ela já está aqui aquecida, né? Eu já andei aqui alguns quilômetros, aqueci ela em casa antes de sair. Vamos ligar a moto aqui. Pezinho recolhido. E agora nós vamos ali em destino ao município de Registro, que fica a exatos 200 quilômetros aqui da onde eu moro. Município de Campina Grande do Sul, região de Grande Curitiba. Região metropolitana de Curitiba, né? Tem um parezinho aqui. Aqui onde eu estou agora é a entrada do município de Colombo. É divisa de município, né? Eu moro perto da divisa aqui. E agora eu vou pegar sentido São Paulo. Aqui já tem um retorno, então eu resolvi parar aqui para conversar com vocês e iniciar nosso bate-papo. E iniciar nosso passeio de hoje. É quase uma viagem, né? Vou fechar a viseira
porque a gente vai pegar a rodovia, né? Então tem que fechar a viseira porque os caminhões aí jogam pedra quando tá acelerando, então ficar atrás de caminhão é perigoso por conta disso, né? Eu vi até um vídeo esses dias de um motociclista que tava com a viseira fechada, ele tava atrás de um caminhão, né? E o caminhão soltou não, né? Jogou um parafuso, né? Às vezes esses parafusos, prego, pedra que fica na rua, a tração do caminhão, como é muito forte, né? O caminhão é muito pesado, acaba pegando essas pedrinhas que estão na pista mesmo, ou esses parafusos, né, que estão jogados na pista, e acaba jogando, né? E aí ele tomou um parafuso bem na viseira, e o parafuso ficou preso na viseira de uma forma que até para ele tirar foi difícil. Então, para você ver a importância de usar a viseira, pessoal, fechada, usar a viseira fechada. A viseira, ele não é um adorno, né? Ele não tá ali apenas para enfeitar o teu capacete, para deixar ele mais bonitinho, para você colocar aquela viseira camaleão, para chamar a atenção das menininhas. Como eu já sou casado, então aqui eu não ando para chamar a atenção, né? Eu gosto de viseira transparente, até por conta do problema que eu tenho de visão, né? Não dá para usar uma viseira camaleão, porém eu tô procurando um capacete que tenha o óculos, né? E o óculos, ele é aquele que tem a proteção UV, que geralmente é um pouquinho fumê. Então, por conta do problema de visão e da questão do sol, que eu tenho astigmatismo, eu tenho que me proteger mais do sol. E aí, como eu comecei a investigar recentemente esse problema que eu tenho, né? Eu cheguei à conclusão que eu vou ter que trocar de capacete e pegar um capacete com óculos de sol. Eu também não tenho paciência de ficar trocando de óculos, tá, pessoal? De ficar trocando de viseira. Então, eu sou mais prático nesse sentido. Eu sei que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e tudo, tá tudo certo, galera. Se você gosta de viseira camaleão, use a viseira camaleão, é o que você gosta, né? Eu expressei apenas aqui a minha opinião, em tom de brincadeira, né? Mas não é nada pra ofender você que gosta de uma viseira camaleão, não, tá? Eu acho muito bonito quem usa a viseira camaleão. Dá um toque ali de estilo, né? Realmente, um estilo a mais. Fica bem legal. Mas pra eu utilizar, eu já não curto muito, porque tira muito da minha visibilidade. Então, como eu uso óculos, então realmente já dificulta também, né? Eu tenho um problema que, por mais que eu utilize óculos, galera, eu nunca vou enxergar como uma pessoa normal enxerga. Então eu tive que me adaptar, né, a essa necessidade que eu tenho, a esse problema que eu tenho de visão. Então a minha atenção é sempre redobrada, é difícil eu correr com a moto. Eu sempre estou muito atento aqui nas coisas que estão acontecendo no retrovisor, sabe? Então esse problema da visão, ele gera um alerta em mim, eu tenho que estar sempre atento, sempre ligado, não pode vacilar. Eu sei que isso talvez deveria ser o normal de todo motociclista, mas eu estou só expondo aqui a forma como eu conduzo aqui a motocicleta. Sempre pensando na segurança, né? E essa daí é a importância, galera, de você usar a viseira fechada. Utilize, galera, a viseira sempre fechada, não abra mão da segurança. É apenas para um conforto às vezes, né? Mas às vezes você pensa assim, a viseira aberta vai entrar um pouquinho de ar, vai refrigerar no calor. Eu sei que tem momentos que realmente o calor é muito forte, né? E aí não tem por onde correr. Mas aí tenta avaliar qual que é o melhor momento de você abrir um pouquinho a viseira. Verifique se você tem a possibilidade de pegar um capacete que tenha níveis, que tem uma trava e tenha níveis, por exemplo, para você abrir a viseira. Esse capacete aqui, ele tem 3 níveis, né? Eu vou abrir aqui no primeiro nível, a viseira fica aberta 2 níveis e tem uma travinha aqui, ó. Então eu consigo abaixar o capacete para ter proteção, tanto aerodinâmica quanto de alguma coisa que voe aqui na minha visão. E ao mesmo tempo eu consigo também ter um pouquinho mais de entrada de ar, né? E aí quando a viseira embaça por dentro, que agora eu tô sem a pin lock, que ela venceu, eu faço isso, eu abro 2 dedos no primeiro nível e depois eu fecho. Aqui, ó, fechei. Agora não tá embaçado. Foi mais para demonstrar, para explicar. E para incentivar você também focar na segurança. Não só de usar a sua viseira fechada, mas use luvas, galera. Use uma jaqueta de proteção, use botas, né?
os equipamentos que vão garantir a sua segurança, que vão buscar proteger a sua integridade física em caso de acidente. Você usar o equipamento de segurança é a mesma coisa de você ter um seguro na moto contra roubo, contra acidentes, né? É algo que você paga para você não usar. Ninguém quer usar, ninguém quer cair, ninguém quer usar o seguro, né? Ninguém quer ter a moto furtada ou roubada, que seja. Mas mesmo assim você paga para uma eventualidade. É a mesma coisa dos equipamentos de segurança. A gente compra e utiliza para uma eventualidade. Eu não quero cair, eu não quero ir pro chão. Mas se eu for pro chão, a pergunta é: o que eu posso fazer para tentar diminuir os machucados, né? Diminuir os danos que eu venha a sofrer numa eventual queda, né? O ventinho tá forte aqui, hein? Rapaz do céu. Nossa, cara, eu lembrei de uma coisa. Eu esqueci de avisar a patroa pra onde eu tava indo. Geralmente sábado, quando eu fico um tempo sem andar de moto na semana, essa semana eu não tive tempo de andar. Então eu acho que eu andei só na segunda ou na terça. E geralmente quando eu assim no sábado eu aviso ela, né? Ela tá descansando lá e daí eu saio, mas eu aviso ela. Eu esqueci. Registro a 194 quilômetros. Então, muito provavelmente eu faço uma parada para trocar a bateria da câmera. Porque 200 quilômetros aí vão ser mais ou menos 2 horas, né? Vai ser direto, ininterruptos em rodovia. Mas tem um pedágio, né? Tem isso também. Mas é que tá, eu não posso também ficar mantendo a 100 km por muito tempo, né? A moto está com mais ou menos 500 quilômetros rodados. Espero que não esteja ventando tanto aí pra vocês, galera. Deixa eu fazendo na coça aqui.
coisa que eu lembrei aqui agora. Eu queria saber, galera, o feedback de vocês em relação ao áudio. O que eu percebi? Essa moto aqui, por ela ser mais alta, ela oferece pra mim uma proteção aerodinâmica por conta da bolha. Mas a moto anterior, por ser naked, a parte do banco era mais baixa e a parte aqui da frente do tanque era mais alta. Então isso também oferecia uma proteção aerodinâmica muito boa. E o principal benefício disso era na hora de gravar os vídeos, né? Então quando eu tava gravando os vídeos, não vinha tanto vento na direção do capacete. E o que eu percebi? Eu tenho uma excelente proteção aerodinâmica aqui nessa parte do tórax, mas na parte do capacete vem muito vento na direção do capacete, ó. Por exemplo aqui, ó, onde está minha mão aqui, ó. Aqui onde está meus dedos, já bate bastante vento. E vem tudo na direção da minha viseira, né? E aí isso gera alguns ruídos de vento na gravação. E eu percebi isso. Então na rodovia eu acho que isso acaba incomodando um pouco. E aí no vídeo anterior que eu fiz, no vídeo que saiu hoje, como eu tava ventando muito forte no trecho que eu tava falando sobre o uso aqui do cruzeiro, do piloto automático, né? Controle de cruzeiro. Eu fiz um tratamento, né? Eu separei a voz do motovlog e abaixei um pouquinho o áudio do motovlog, que é o áudio de fundo, né? Do ambiente, do motor, do ambiente. E aí eu percebi que deu uma melhorada. Então eu gostaria muito do feedback de vocês em relação aí a essa questão, porque se der certo, se ficar bom pra vocês também, geralmente eu vou fazer esse tipo de tratamento quando eu fizer algum motovlog aqui de viagem. Muito provavelmente nesse motovlog aqui eu vou fazer isso também. Vou separar a voz, e aí o som de fundo, o som de vento, eu vou reduzir separadamente. Eu não consigo tirar 100%, porque senão acaba também tirando muito da qualidade do áudio, né? Da minha voz. Então o que eu faço? Eu separo em duas faixas. Uma faixa de voz e a faixa de fundo. O áudio do motovlog sem a voz. E aí eu deixo a voz um pouco mais alta e abaixo um pouquinho o volume do motovlog. E aí com isso eu não perco tanta qualidade na voz. Se eu tirar 100% o som do motovlog e deixar só a voz, aí eu perco muita qualidade na voz, porque a faixa de voz da voz, ela não vem com a qualidade 100%, né? Então tem que... Oxi, que doido. Então eu tenho que fazer esse procedimento para não comprometer a minha qualidade, né? A qualidade do áudio. Vamos pagar aqui o primeiro pedágio. Hoje eu tô sem o suporte, que me ajuda bastante para deixar o celular. Então tem que fazer um esquemão aqui. Chegou aqui. Olá, tudo bom? Aproximação, tá? Debit. Deixa eu ver se paga aqui. Peraí. Certinho? Precisa me ver não, tá? Obrigado.
Agora eu tô usando só a aproximação. Ah, veio daqui também. Galera, eu queria fazer um vídeo aqui pra vocês falando
quanto que eu teria perdido de dinheiro se eu tivesse comprado ano passado uma CB300F Twister ao invés de ter comprado uma Dominar 250. Esse assunto eu sei que vai incomodar muita gente, principalmente os rondeiros fanáticos, né, fanboy. Mas eu sei que vai trazer à tona também a realidade, né, do mercado de revenda de motos, né? Inclusive algumas pessoas que são proprietários de CB300F, que é uma moto excelente. Eu testei essa moto, gostei muito dela, porém ela não me serviu no quesito conforto, tá, galera? Eu achei o banco dela muito duro e as minhas pernas ficavam mais flexionadas do que aqui não, né, do que lá na Dominar 250. Inclusive eu deixei o test ride aqui pra vocês. Uma moto que pra viagem eu não recomendo, mas para uso urbano, para uso na cidade, ela tem uma excelente manobrabilidade, desvio ali de direção para fazer curvas em baixas velocidades. Então para fazer corredor, desviar dos carros, nossa, é uma moto top. Só pelo que eu andei ali eu já pude ter essas percepções, porque se assemelha bastante, né, a minha moto que eu tive antes da Dominar 250, que era a DR 160, no quesito ali manobrabilidade e agilidade, tá, pessoal? E aí eu queria fazer aqui um vídeo pra vocês falando dos números, né? Porque quando eu fui comprar a Dominar 250 foi na época que eu tava querendo trocar de moto, pegar uma moto mais forte. Então eu avaliei a FZ25, avaliei a CB300F, avaliei os preços, né? Infelizmente na época não tinha test ride aqui na minha região dessas motos. Não consegui retorno dos vendedores, né? Tava realmente um pouco frustrado nessa busca de uma moto de 300 cilindradas. Aqui em Curitiba na época não tinha concessionária da Dafra, que tem motos excelentes da TVS. Eu até pensei na NH 300, porém não tinha na época Dafra na minha região. Eu sei que a Dafra tem test ride. E aí surgiu o lançamento da Dominar 250. Eu tinha a opção de pegar a 400, né? A 200 eu não queria, porque pra mim não servia. Eu queria uma moto que eu queria ter a possibilidade de andar com garupa, né? E quando eu testei a NS 200, a posição dela é muito agressiva, a ergonomia dela é muito agressiva, é mais pra cidade. Eu não recomendo também pra viajar essa moto. Pra viajar ou é a 250 ou é a 400 da linha Bajaj. A melhor pra viajar é a 400, né? Porém, se você busca o meio termo de economia e performance, a 250 atende bem. E ela é divertida, sem falar que tem esse ponto. Eu achei ela muito mais divertida do que a 400. E aí, galera, foi bem no lançamento da Dominar 250. Bem nessa época surgiu o lançamento da Dominar 250. Foi em agosto do ano passado. Eu mudei pra cá em maio, né? Então maio, junho, julho e agosto. Eu fiquei 3 meses pensando se eu comprava uma FZ25 ou uma CB300F. A CB300F é uma moto mais atualizada. A FZ25 é uma moto com mecânica e motor mais confiável, mais durável. Porém as duas estavam num preço, cara, que era impraticável, que era proibitivo. E eu fiquei muito puto com isso, fiquei muito puto. A CB300F aqui em Curitiba estava custando 30 mil reais. Se fosse colocar mais 1.000 da documentação, 31 mil reais. E aí eu teria que levar minha moto para eles avaliarem na entrada, porque é a forma como geralmente eu costumo trocar de moto. Eu dou a minha moto de entrada. Aí eu já fiquei naquelas, poxa, os caras vão chegar lá, vão avaliar minha moto. Tudo bem, galera, que aqui pode ter sido até um erro. Poderia ter levado a moto lá e pedido para eles avaliar, né? Mas como não é uma moto da Honda, né? E tem aquele padrão de avaliação de concessionária, né? Sempre joga o preço lá embaixo, abaixo de 80%, né? E aí quando surgiu a Dominar 250, fiquei sabendo do lançamento, falei, cara, eu vou lá conhecer essa moto, porque olha o preço que ela vai vir. De 30 mil para 22 mil,
1.500, eu acho que vale a pena ir lá conhecer. E se for boa, se tiver um bom atendimento, eu compro a moto na hora. Porque eu já tinha testado já a Dominar 400. Eu testei a 160, a 200 e a 400, né? Eu já sabia mais ou menos da ciclística ali da 400. Quer dizer, eu me baseei na ciclística da 250 pelo teste que eu fiz na 400. O que eu pensei? Poxa, pelo porte que é o mesmo, a diferença vai ser uma moto mais fraca e uma moto um pouquinho mais leve, porque não vem com um monte de acessórios que a 400 vem, né? E eu economizo na aquisição, e o valor que eu economizar ainda faço o seguro, pago o seguro da moto ali o primeiro ano da documentação. Porque realmente a Dominar 400 é uma moto boa, mas ela não me convenceu, galera. Então não adianta, não adianta. Pode falar o que quiser, mas ela não me convenceu. Agora, se ela te convenceu, show de bola. É uma moto top, é uma moto sensacional, melhor que a 250. E aí resolvi ir lá, porque eu tava realmente bem desanimado de trocar de moto e tava meio preocupado de andar de moto na região de Curitiba, que tem muita rodovia. Eu sei que isso pra uns é frescura, mas pra mim é segurança, né? Andar com a moto 160 todo dia na rodovia. Eu sei que tem pessoas que também não têm a condição financeira de comprar uma moto maior, tá tudo certo, galera. Aí é aquilo que eu falo: faça o melhor que você tem nas condições que você tem. Se você pode fazer melhor, se você pode comprar uma moto melhor, mais potente, vai lá e compre. Se você não pode, continue com a sua moto e faça o melhor que você pode com ela. E aí eu fui lá na Brava Bajaj, conheci lá os consultores, conversei com o pessoal, vi que tinha lá o Ramon que adquiriu a moto dele logo no começo, ali quando ele chegou ali na concessionária, nas primeiras horas. E aí eu fui conversando com o pessoal, fazendo amizade, vendo como é que era ali o pessoal, fazendo a minha sondagem. Até que eu vi ali o Luiz ali proativo, falando com a galera, conversando. Fui lá, fiz algumas perguntas para ele sobre a moto. Ele prontamente me atendeu, falou que se eu quisesse fazer o test ride tinha disponível, mas já tinha uma pessoa fazendo o teste, eu teria que esperar ela voltar para eu fazer o teste, né? E daí aquela pessoa também estava interessada em comprar a moto. Eu falei: não, cara, quanto que é a moto aí? Como que a gente pode fazer para comprar a moto? Vamos fazer alguns simulados. Eu quero dar minha moto de entrada, se avaliar minha moto, faz um plano aí de financiamento por cartão de crédito, mesmo se possível, né, para eu financiar o saldo restante. Digo financiamento porque eu vou parcelar, né, galera? Então, querendo ou não, é um tipo de financiamento. Eu estou comprando com o dinheiro que eu não tenho. E aí ele foi lá, avaliou minha moto, ficou num preço legal, né, 13 mil reais, foi um preço top. Eu gostei bastante, ficou 80% da tabela, da FIP. Achei bem interessante a proposta, uma moto que valia ali os seus 16, 17 na época, né? Que eu vendia 10 160. Uma semi-nova da minha moto dava daquele ano que era 2023, né? Que eu comprei ela, 2022. Eu comprei em 2022, ano 2023. Então ela ficou avaliada em 13 mil reais para passar lá na loja como entrada. E aí fechei negócio, galera. Fechei negócio porque eu já tinha testado as motos da Bajaj. Da 400 eu gostei do tamanho dela, mas o peso e o motor ali não me convenceu muito. E aí da Dominar 250 eu já fechei sem fazer o teste, porque eu já conhecia as motos, já conhecia um pouco ali da história da Bajaj, já estava acompanhando a Bajaj antes dela chegar aqui no Brasil. E fiz a compra, né? Paguei ali os meus 22.500 ou os seus 22.500 mais 800 da documentação. Foi para 23.300, né? E a dona Honda vendendo uma CB 300F Twister, uma moto da mesma categoria. Praticamente a potência é a mesma dessas motos, elas se equiparam, tá? A diferença é mais na proposta, uma é mais para uso rodoviário, dá para você viajar com mais tranquilidade, a outra com uso mais urbano, para você se deslocar na cidade é melhor, que é a CB300F Twister.
tem uma ciclística melhor pra cidade, mas dá pra você viajar também, é óbvio, né? Vixe, velho, melou o rolê. Eita, vamos ver até onde dá pra ir, né? Variáveis incontroláveis, né? Vamos devagar aqui, porque se alguém abrir a porta dá bem na minha cabeça, né, velho? Vamos ver até onde dá pra ir aqui. Isso aqui acontece às vezes, tá, galera? Deve ter acontecido algum acidente aí na via. Então, voltando aqui ao assunto, né? A dona Honda vendendo aí a CB300F Twister, uma moto da mesma categoria praticamente, né? São 50 cilindradas a mais, mas ali o motor tem menos potência, mas se você comparar a relação peso-potência delas e como ela se comporta, se você analisar os testes que são feitos com essas duas motos uma do lado da outra, vocês vão ver que elas se equiparam, né? Elas se equiparam. Praticamente a mesma coisa, a diferença é que você tem uma japonesa que tem mais confiabilidade de um lado e do outro lado você tem uma indiana que é uma moto mais popular, uma moto com custo mais baixo, que tem uma qualidade inferior à moto da Honda, porém entrega um excelente conjunto, é um conjunto mais completo. Aí eu pensei, poxa, 31 mil reais, cara. Se eu colocasse a documentação ali, ia dar 800 reais, R$ 1.000 de documentação, porque eu teria que transferir a minha moto. 30.800 reais, cara. Aí eu falei, não vou pagar isso não, pelo amor de Deus, cara. Não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar minha moto de entrada e a diferença eu vou guardar. Porque eu tinha acabado de me mudar pro Paraná. Eu tava finalizando um contrato de um dos prestadores de serviço que eu tinha. E eu não sabia como é que ia ser na empresa que eu tinha acabado de entrar como CLT. E foi a melhor coisa que eu fiz, a melhor decisão financeira que eu fiz. Eu economizei ali uns R$ 7.500 mais ou menos. Eu fiquei 2 meses desempregado, pessoal. 2 meses desempregado, pagando o financiamento de casa. E eu tive que usar essa grana, né? Então foi o que me salvou. Porque se eu tivesse comprado uma CB300F, eu teria que vender a moto para poder me manter. E aí eu não precisei chegar no ponto de ter que vender a minha Dominar de N50 para poder me manter. Mas ela já estava na mira de ser vendida para poder pagar a conta. E aí consegui voltar a trabalhar, consegui um novo emprego. Fui me reestabilizando, né? Até que consegui me restabilizar e aí surgiu a oportunidade aí de comprar a Tiger Sport 660. Cara, eu vou por aqui porque se tiver polícia, eu tomo uma multa se for pelo acostamento aí. E aí quando eu fui vender, pessoal, quando eu fui vender a Dominar 250, eu fiz questão de perguntar pro comprador, que era um lojista, é um lojista, né? Ele existe, ele tá aí. Ele ofereceu os 17 mil. E eu pensei, poxa, cara, achei que ia oferecer menos, né? Mas essa foi a melhor proposta, né? Não foi a primeira proposta que eu recebi na moto. A primeira proposta que eu recebi na moto foi 14.500. Depois eu recebi essa dos 17 mil. Depois eu recebi mais uma outra de... Opa, atendê, vou por aqui. Dá uma voltinha aqui. Dá pra passar aí? Dá pra passar? Valeu, valeu. Valeu. Aí eu recebi uma terceira proposta por 14.500.
Aí eu falei, poxa, cara, eu vou perder aí 5.500, né? Não, a moto valia 20 mil e pouco, né? É, ali estão me fechando, né? Eu tenho que ir por aqui, não vai ter jeito. É, trânsito, pessoal. Trânsito, trânsito, trânsito. Trânsito na BR-116. Isso aqui é o comum, tá? Pá. Não é comum, mas acontece sempre. Isso aqui é aleatório, galera. Então, voltando aqui ao assunto. Eu vendi a moto por 17 mil. Paguei lá os 22.500 com a documentação 23.300, né? Então eu perdi aí 6 mil, né? 6 mil. É, documentação na verdade não entra na conta, né? Porque se paga todo ano, né? Então seria. Não seria 6.300. Seria 5.500. Então eu perdi 5.500. Beleza. Isso daí eu já fiz vídeo explicando, em detalhe, né? Eu tô repassando aqui, lembrando os valores pra gente poder fazer o comparativo com a CB300F, né? Que é o justo, né? Pra quem acha que é burrice e não sabe fazer conta, né? Quanto que eu teria perdido aqui no Paraná? E aí, galera, você tem que levar em consideração qual que é o preço na tua região, porque Honda não tem preço homogêneo. Bajaj tem. Então, em qualquer lugar do Brasil, você vai pagar hoje em torno de 23 mil reais. Acho que teve um reajuste aí, vai ser 23.500, se eu não me engano. Eu não estou atualizado do preço. Me atualizem aí, me ajudem aí, por favor. E Honda não. Hoje, se eu fosse vender a Honda aqui, a Honda seminova, em Curitiba, eu teria vendido ela no particular por 26 mil reais. Foi o maior preço, o melhor preço que eu achei nela aqui em Curitiba. Se eu achar um preço melhor aí eu coloco pra vocês, tá? Eu atualizo vocês. Mas pelo menos quando eu fui vender a minha Dominar 250, o melhor preço que eu achei foi esse. Opa, 26 mil no particular. Aí é óbvio, né, que eu perguntei pro, pro comprador da minha moto quanto que ele pagaria na minha moto se eu tivesse uma CB300F Twister no mesmo estado, mesma quilometragem, né, o mesmo estado. Comprada em 2024. Quanto que ele pagaria? Bom, aí ele falou pra mim, cara, eu pagaria no máximo 20 mil reais. Eu falei, tá, poxa, 20 mil reais, cara, mas é uma Honda, no máximo 20 mil reais, porque ele tem que revender. Né? Então ele iria revender muito provavelmente aí por 25 para vender rápido, né? Mas aí a margem dele ia ser maior do que na minha Dominar 250, né? Concordo? Se eu fosse. Se ele fosse comprar pagando 20 mil e vendendo por 26 mil, ia estar ganhando ali os seus 6 mil reais ali de margem, né? Na minha moto, pelo que eu vi, ele tá vendendo por 20. Acho que é 21. 21 mil. 21 mil. Deixa eu ver o que tá pegando aqui. Deu ruim aí? Ah, deu mole na pista. Caraca, velho. Nossa, velho. Nossa, velho. O negócio foi feio ali, hein, meu.
E o cheiro tá forte, hein? Caraca, velho. Vou passar o pneu, vamos usar bem ali. Não tem que É cruel. se frear, cai. Se botar o pé, cai. Se acelerar, cai. Devagarzinho, né? Nossa, velho, que perigo. Ali cai de qualquer jeito. Caraca, velho. Possível, né? Ele cai de qualquer jeito. Se não tiver limpo, cai de qualquer jeito. Se frear, cai. Se parar, cai. Óleo não tem quem segura óleo na É, óleo não tem jeito não, cara. Óleo é complicado. Não tem moto que segura, não. O carro só fica porque bate o pneu. Senão o pneu não ficava, não. Uhum. Pegando folha, vai meio de Né, então mesmo assim, né, na curva, né, vai perder a aderência, né? É, meu, é um perigo, cara. enfia o pé aí que é pior, né? Vai embora. Rapaz do céu. E essa máquina aí, da hora, hein, mano? Isso aí é novidade, né? Lançamento, né? Oi? Ah, velho. Da hora, velho. Ducatona top. Eu acho que ia dar um rolezinho hoje, meu. Poxa vida. É, seria pior, né? Exato. Oi? Não, eu peguei ela tem um mês, mano. Eu tinha uma 250. Ó, a Dominar boa. Eu tinha uma Bajaj, cara. Eu tinha uma 250. A minha é 200 ainda. Da hora. Aí eu vendi e peguei essa aqui. Eu dei ela de entrada pra pegar essa daqui. Eu fiquei quase um ano com ela. Comprei no lançamento também. Aí fiquei quase um ano com ela e aí agora eu fui pra essa aqui, mano. Você vendeu com quantos km, você lembra? E vendi com 5 mil. 5 mil? Foi novinho. Novinha, cara, novinha. 5 mil ainda. A gente tem revisão hoje ou não? É, rapaziada, acidente na pista. Mostrando aqui pra vocês aqui. Nosso rolê de hoje foi interrompido por um acidente. Espero que vocês consigam ouvir o que eu tô falando aí. Tô sem aqui o microfone. Depois qualquer coisa eu pego no áudio de backup aqui. Eu tô com o microfone sem fio aqui no peito. A gente faz um tratamentozinho. Mas é isso, galera. O passeio foi interrompido. Já tô aqui parado já tem acho que uns 20 minutos. E aí complica, né? Complica, galera. Mas faz parte. Isso aqui faz parte do dia a dia, né? Não acontece sempre isso aqui. Não é tão comum, mas às vezes acontece um acidentezinho na BR. Então você que vem pela BR para cá pro Paraná ou para qualquer lugar do Brasil, né? Sempre procure andar com atenção, respeitando a velocidade da via, porque se acontece qualquer tipo de acidente você tem um tempo maior de reação, né? Aí eu tava aqui conversando aqui com a galera aqui. Tem uns motociclistas ali, a gente tava trocando uma ideia, né? E tem uma Bajaj ali, ó. Tem uma Dominar 200 ali, uma NS 200, tem uma Ducati, tem XRE, tem... Então tem Honda, Ducati, Triumph. E a gente troca ideia. O motociclismo é isso, galera. É a gente trocar uma ideia, conversar. Vai ficar, ai, mimimi, minha moto é melhor, mimimi. Então, daqui a pouco a gente volta aí com o assunto aí de quanto eu teria perdido se eu tivesse comprado a CB 300F Twister em 2024, né? Aí, galera, liberaram a passagem.
Falou, mano! Meu capacete caiu pra variar também. Aí, galera, teve acidentezinho aqui, ó. Aí eles estavam jogando aí a serragem pra poder absorver o óleo da pista, né, ó. Mas fez um estrago, galera, fez um estrago. Aí eles pediram pra gente passar bem devagarzinho aqui, ó. Olha o estrago que fez aí, ó, na carreta. Nossa, gente, misericórdia. E por incrível que pareça, o motorista aí não sofreu nenhum arranhão, não quebrou nenhum osso, né? Sendo um pouco hiperbólico aqui, arranhões ele sofreu, né? Mas ele não quebrou nenhum osso, né? Teve escoriações, mas não quebrou nenhum osso, tá íntegro, então é isso que importa. Agora vamos andar aqui mais tranquilinho, porque a gente acabou de passar ali na serragem. O pneu tá meio sujinho, né? Vamos de boa, vamos tranquilo. Então, daí a importância de você procurar respeitar a velocidade da via, para não acontecer esse tipo de coisa. A gente não sabe se foi óleo na pista, se foi alguma imprudência, alguém fechou o caminhoneiro, ou se ele estava com sono, enfim, ninguém sabe o que aconteceu, mas independente se foi alguém que prejudicou ele ou se ele fez alguma imprudência, a importância de se preocupar em seguir, né, a velocidade da via, né? É segurança. Isso é segurança, galera. Lá, Dominar 250 lá, ó. Bajaj. Ele tá indo lá pra São Paulo, pra Santos. Então, voltando aqui, pessoal, pro que eu tava conversando com vocês antes de parar aqui, né? Quanto que iriam pagar na minha moto se eu tivesse comprado uma CB300F Twister em agosto de 2024 por 30 mil reais? E aí o lojista me respondeu da seguinte forma: pagaria no máximo 20 mil reais. Ou seja, eu iria perder 10 mil reais e não 5.500 reais, porque eu estou em Curitiba, Paraná. Eu não moro em São Paulo. Eu não teria comprado ela por 26 mil, por 28 mil. Aqui o preço é diferente. Então você tem que analisar, quando você vai comprar uma moto da Honda, aonde você está, qual é o preço que você vai pagar, para saber se compensa ou não comprar uma Bajaj e revender ela depois de 1 ano ou 2. Então eu estou sendo específico, não estou sendo generalista. O meu problema não vai ser resolvido da mesma forma que o seu problema. Quem pensa diferente não é inteligente. A gente não pode pegar uma solução e achar que todo mundo tem que resolver daquela mesma forma, sendo que a pessoa, ela está num lugar diferente, ela tem uma condição financeira diferente, o preço cobrado dela é diferente, as pessoas envolvidas no pós-venda são diferentes. Então quem generaliza está tentando te induzir, te enganar. Ah, aqui ó, muda as antenas, tinha que entrar aqui. Então bom saber, que aí o próximo passeio vai ser ali. É isso que eu estava procurando aqui na rodovia. Então quem, galera, tenta te vender uma ideia de que a solução dele tem que ser a mesma para você, no mínimo, da pretensão, ele está tentando, né, se convencer e também fazer você de trouxa. Então, eu seria burro se eu tivesse pago 30 mil reais numa CB300F Twister e vendido por 20 mil reais. Teria perdido 10 mil reais e não 5.500. Agora, em que cenário eu queria compensar vender a CB300F Twister aqui no Paraná?
seria vender no particular, que aí eu conseguiria vender ela por 26 mil, né? Eu iria perder 4 mil reais. Aí sim eu iria vender ela e ter praticamente, né, R$ 1.000 a menos de perda, né, do que eu tinha perdido do que eu perdi na Dominar 250. Então, em termos de volume, eu iria perder R$ 1.500 a menos se eu tivesse comprado uma CB300 F-Twister em agosto de 2024 e vendido em junho de 2025 no particular, não no lojista, tá? Eu vendi no lojista e perdi R$ 5.000, R$ 5.500. Uma CB300 F-Twister, para eu perder R$ 4.000, eu teria que ter vendido no particular, porque se eu tivesse vendido no lojista, eu teria perdido R$ 10.000. Olha a discrepância. Então eu teria que ter resolvido esse problema, essa situação, de uma forma diferente se eu tivesse comprado uma CB300 F-Twister. Eu não teria vendido ela no lojista, eu teria vendido ela no particular, que aí eu teria perdido R$ 1.500 a menos, né? E aí o plano inicial que eu tinha, que era o dinheiro guardado lá, os 7.500 que eu precisei usar, era fazer esse dinheiro render para diminuir o valor de perda, né? Porém, o canal no último ano ele foi muito bem, nos últimos 10 meses, né? Então eu consegui monetizar o canal, consegui vender alguns produtos que eu utilizo como afiliado do Mercado Livre, né? E isso me gerou uma renda, galera, uma renda de aproximadamente R$ 5.000. Então esses 5.500 da depreciação, se eu fosse colocar em pratos limpos, né, sem tirar nada, eu digo nesse sentido, sem tirar nada, eu usei esse valor para comprar algumas coisas para melhorar aqui o canal, para comprar bateria, para pagar minha viagem para São Paulo e tudo mais. Mas se eu não tivesse usado nada desse valor, tivesse guardado, teria ficado praticamente R$ 500 apenas de perda no repasse da minha Dominar 250 pro lojista. Mas eu sei que isso não se aplica a todas as pessoas que compram uma Dominar 250. Eu sei que isso não se aplica a todas as pessoas que compram uma CB300F Twister. Então, se você quiser tirar minha fala do contexto, é só arrancar essa parte. E aí a gente vai realmente ver quem é quem. Você ignora essa parte e vai vir nos comentários aqui falar um monte de lorota, né? Inclusive tem proprietários de CB300F Twister, né? Proprietários de Honda, que teve motos da Honda e realmente afirmou isso que eu falei, sem eu ter mencionado antes. Vou até procurar esse comentário e colocar aqui. Que ofereceram também um preço bem baixo no lojista. Um lojista ofereceu um preço bem baixo para ele na compra da CB300F Twister dele. E aí ele fez a troca por outras motos da Honda e tudo, né? Então ele falou, cara, mais ou menos o que eu ia perder, o que eu perdi foi o que você perdeu, mesmo eu vendendo no particular, tá? E aí se eu estiver falando alguma coisa errada, eu vou colocar o comentário aqui para poder passar para vocês o que realmente essa pessoa falou. E aí bateu com aquilo que o lojista passou para mim de informação. Se ele fosse comprar uma CB300F Twister comprada em 2024 da minha mão, ele iria oferecer no máximo R$ 20.000. Aí realmente é um preço bem baixo, né? Então acho que quem vai na Honda oferecer uma moto pro lojista, quem compra na Honda e depois oferece uma moto pro lojista, é porque aí a pessoa está realmente desesperada. Compensa muito mais vender no particular, né? E pelo que eu tenho visto algumas pessoas comentar, vende rápido no particular. Então não faz sentido vender uma moto da Honda para um lojista, né? A não ser que se você esteja desesperado, né? Não aguenta esperar nem uma semana para poder vender a tua moto. Eu decidi vender no lojista, pessoal, porque eu precisava de liquidez, né? Eu precisava tomar uma decisão rápida. Eu já tinha feito o teste de deixar essa moto anunciada por 30 dias no Mercado Livre. Eu deixei ela por R$ 20.000 e não recebi nenhuma proposta. E aí a minha suspeita se confirmou, né? Que no momento não existe um mercado de motos, não existe um mercado de revenda para motos da Bajaj, né? Pelo menos 250 eu achei que o mercado não tá bom, né? De mercado de revenda. A não ser que você conheça uma pessoa que queira comprar moto, ou você ofereça nos grupos de Bajaj, aí já é totalmente diferente, já é uma outra abordagem, né? Já é uma outra estratégia que você pode adotar
para poder solucionar essa questão de você não conseguir vender ela no Mercado Livre ou no OLX, né? E foi uma das coisas que eu comentei, né, há alguns meses. Se você tem essa preocupação de vender a moto, vai comprar a moto pensando em vender, por mais que eu não concorde com isso, né, eu acho que você pode entrar nos grupos de Bajaj e oferecer ela lá, que a probabilidade de você vender por um preço mais justo, pelo preço que você quer, é maior. Não tô garantindo nada aqui pra ninguém, tá, pessoal? Mas a minha moto eu vendi por 17 mil, perdi 5.500. Se eu tivesse comprado ano passado uma CB300F Twister por 30 mil reais em Curitiba, que era o valor na época de quando eu comprei a minha Dominar 250, hoje ao vendê-la, eu iria vendê-la por no máximo 26 mil reais. Iria perder, né, 4 mil reais. E se eu fosse vendendo lojista, teria que aceitar o rombo de 10 mil reais. Então realmente não é coerente vender uma moto da Honda pro lojista, né? Realmente não compensa. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. O vídeo pode ter ficado um pouco prolixo, mas aí no corte eu dou uma editada para tirar as partes que ficam repetitivas, né? Aqui é mais um motovlog mesmo. O motovlog raiz, sem muito corte, sem muita edição, mas na edição eu faço, no corte eu faço uma edição pra ficar melhor. Já são 14 horas e 26 minutos. Dia 2 de agosto de 2025. Nossa, eu falei dia 3 lá no início do vídeo, né? Mas é dia 2. Eu tô acelerando os dias aqui. Já não bastam os dias estarem passando rápidos, eu ainda vou lá e ainda dar uma aceleradinha, né, pra ajudar. Aí não, né? Eu espero que na volta esteja melhor esse vento, né? Apesar que rodovia, né, é difícil, cara, não pegar vento.
moto bateu seus 500 km, galera, e agora liberou até os 6.000 giros, tá? Chegou ali 517. Faltam 484 para a primeira revisão. Agora eu posso ir até os 6.000 giros. Ou seja, 6.000 giros dá pra rodar até 120 de boa. Agora ficou, olha, tranquilão pra rodar, ó. Não precisa mais que isso. Vou ter que colocar um defletor aqui, pessoal, porque senão, ó, tem que ficar abaixado aqui, ó. Aqui fica de boa. Vento zero aqui, ó. Tem que dar uma carenadinha de leves, né? Essa moto aqui não é pra se carenar, né? Mas tem que abaixar um pouquinho, porque senão todo o vento vem no capacete. Deixa eu baixar aqui a bolha. Melhor com a bolha levantada. Tem que colocar um defletorzinho aqui, ó. Aí vai melhorar bastante. Como ela é mais alta, é isso mesmo. Se eu tiro a mão, o vento aumenta, né? Ó. Se eu coloco a mão aqui, ó, diminui consideravelmente. Olha, velho. Nossa, cara. É muita. Vou colocar um defletor aqui. É isso, ó. Se eu ficar em pé aqui, ó, eu tô em pé, né? E em pé eu posso acelerar que eu não fico tomando aqui esse spray de vento, né, cara? O spray de vento gera um pouco de desconforto. Isso é uma coisa que eu não sentia na Dominar 250. Daí fica bem ruidoso o capacete. Não é porque o capacete não tem uma boa acústica, é porque você tá tomando aqui, ó, muito spray de vento, ó. Nessa região aqui, ó, onde eu tô passando a mão, o spray de vento fica muito forte. Aí vem todo no capacete. Aí se eu levanto, já não, ó. É melhor eu ficar assim, em pé, do que ficar aqui sentado pra tomar esse spray de vento aqui. Mas não é toda hora que acontece também, tá? Não é toda hora. Agora mesmo tá um pouco menor.
aconteceu. Aí você abaixa, para. Tô quase tirando essa bolha aí. Essa bolha no frio, ela ajuda demais. Ela ajuda demais, pessoal. Ela corta muito o vento, né? Só que isso tem um custo, né? Que é justamente aumentar o ruído na tua cabeça, né? Porque todo o vento dela, todo o spray de vento vai tudo pra tua viseira, pra tua cabeça. Fica um pouco incômodo. Levantando e abaixando justamente para poder ter essa percepção, tá? Confirmar ou não essa percepção que eu tô tendo aqui, porque na Dominar 250 eu não sentia tanto, né? Eu não sentia tanto esse barulho, né? De vento. Eu acho que isso é uma característica de moto naked, né? Divisa São Paulo-Paraná, Campina Grande do Sul. Acabei de sair do estado do Paraná e do município ao qual eu resido, Campina Grande do Sul. Olha o maninho da Ducati. Nossa, cara, essa Ducati dele parece muito a moto Morini. Parece muito a Escape, é muito parecida.
pensando em voltar, viu? Tá incomodando bastante. Outra coisa que eu pensei que eu posso fazer para resolver isso é um protetor auricular para motociclista, né? E realmente uma moto dessa sem a bolha, eu acho que iria ficar feia, né? Mas eu até compreendo o fato de que eu vi um proprietário removendo essa bolha aqui e ele andava na rodovia. Agora eu não lembro qual é o canal. Então eu vou estar voltando aqui, vou pegar o retorno porque tá incomodando bastante, pessoal. Tá incomodando demais. Não sei se é porque o vento tá mais pro lado de cá. Realmente incomodou bastante. Eu tenho que ver uma solução para isso. Então identificamos aqui o primeiro problema no conforto da Tiger Sport 660. A questão do banco também eu não vou conseguir testar muito bem, né? Eu tive que parar lá no meio do caminho para poder ficar esperando. Isso daí é como se fosse uma parada para descanso, né? Aí já quebra toda aquela minha experiência que eu queria passar para vocês. Mas a questão da bolha realmente incomodou bastante, pessoal. Eu nunca tinha andado assim numa moto maior que tenha bolha na rodovia por muito tempo, né? No test ride não dá pra ter essa noção. Apesar de ventar bastante, né? E eu comento isso. Aqui tá um pouco melhor. Acho que o vento tá mais sentido sul, né? Pode ser isso também. No sudeste, né? Agora que eu tô indo no sentido sul. Eu tava indo no sentido sudeste, São Paulo. E agora eu tô voltando no sentido sul. Então realmente a bolha ela atrapalha um pouco. Ao ponto de me fazer voltar, né? Porque depois eu vou sentir o drama depois no ouvido. Eu tô até vendo já. Mas existem soluções para isso, tá? Uma delas é eu comprar o protetor auricular. Vou conversar com alguns amigos para pedir algumas sugestões. O Chico recomendou um que ele usa que é top. Acho que vai me ajudar. Vou trocar uma ideia com o Chico Sepúlveda. Meu amigo Chico Sepúlveda. Pedir uma recomendação para ele.
Oxi. Ah não, tá aqui, tá no bolso. Tô procurando aqui a bateria pra quando acabar eu trocar. Achei que tinha esquecido em casa, porque eu procurei no bolso esquerdo. Lembro que eu coloquei no esquerdo e passei pro direito, mas não ficou bom no direito, daí eu coloquei na blusa, na jaqueta. Galera, aqui sentido sul, o vento não está incomodando tanto quanto estava incomodando sentido sudeste, subindo, né? Eu estava nessa mesma velocidade do outro lado, sentido oposto. Agora começou de novo, ó. Que doideira, né? Acho que eu prefiro pegar mais vento no tórax do que pegar mais vento no capacete. É menos cômodo pegar vento no capacete. Pelo menos essas são as minhas primeiras impressões. Prefiro pegar vento mais aqui na parte torácica, aqui na região torácica, e deixar o vento seguir o fluxo normal dele, porque pelo menos eu escuto menos barulho de vento. Vou sentir mais frio, mas menos barulho. O barulho me incomoda demais. Nossa, cara, como me incomodou esse barulho. Voltando aqui pro Paraná, de volta para minha casa. Peço desculpas a vocês por não ter conseguido concluir esse primeiro teste. Até porque a experiência de ter, né, de ir e voltar, fazer apenas uma parada, ela foi quebrada, porque eu tive que parar no meio do caminho por conta de um acidente que ocorreu na rodovia. Então foi o primeiro teste, a primeira tentativa que não deu certo. Faz parte, né? A gente tenta voltar aí semana que vem. Vamos ver quanto que a gente rodou aqui no trip. A gente rodou aproximadamente 136 quilômetros. Esqueci de zerar o Trip 2, que é o que eu uso para marcar a viagem. Então acho que de quando eu abasteci a moto, eu saí com ela. Acho que foi uma vez só. Foi pra fazer o vídeo do piloto automático, né? Então não deve ter rodado mais que 30 quilômetros. A gente vê no mapa depois lá no Google.
Mas de qualquer forma vai ser relevante, né? Porém, a gente conseguiu aí rodar mais um pouco com a moto, consegui conversar com vocês um pouquinho, né? Trazer mais um conteúdo. A gente deu um passeio hoje rápido, né? Não foi da forma como a gente queria, mas conseguimos. A moto também já liberou no Shift Light até o giro 6.000. Gostei dessa programação, dessa parametrização, porque meio que gamifica o amaciamento, né? O processo de amaciamento do motor. Bem interessante. O processo de amaciamento do motor dessa moto dá até uns 1.600 km. Então, após a primeira revisão, que será em 1.000 km, eu ainda vou seguir no processo de amaciamento até os 1.600 km. Nossa, mano, é gostoso demais andar de moto, né, velho? Você tá doido. Desde quando eu comecei a andar de moto, lá em 2019, em dezembro de 2019, eu não consegui parar mais. É muito da hora, galera.
Preciso arrumar um ponto para poder trocar de bateria. Poderia ter parado ali, né? Radarzinho ali, meu, não vi. Quase, hein? Deixa eu trocar a bateria da câmera aqui, pessoal. Que a gente já emenda no próximo assunto.